Sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. Trago para vocês agora mais uma denúncia gravíssima de vazamentos de mensagens a Vaza-Toga, que agora envolve o nome de Carla Zambelli. Gabinete paralelo de Moraes perseguiu Carla Zambelli. Agora você vai entender aqui tudo o que aconteceu. Sim, Carla Zambelli, como mesmo disse, ela é uma perseguida política e agora está com pedido de extradição da Itália para o Brasil, está presa, na Itália. Nós vamos entender o que está acontecendo e através desta denúncia pode mudar os rumos de toda a ação aí do STF contra a Carla Zambelli e dar a ela a vitória merecida. Vai deixando um like, compartilhando este vídeo. Se você ainda não é inscrito, aí se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. E a ação de Mendonça, que traz aí a luz, traz à tona a luz da verdade sobre Carla Zambelli, tá? Vamos entender tudo isso agora. Trocas de mensagens de outubro de 2022 mostram como auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, perseguiram a deputada federal Carla Zambelli. O conteúdo obtido com exclusividade pela nossa fonte, a Revista Oeste, que está aí na tela para vocês, expõe um ambiente de hostilidade contra a parlamentar presa na Itália desde 22 de julho deste ano e alvo de acusações do Supremo Tribunal Federal. Sobre a ação de André Mendonça que eu falei para vocês antes de nós concluirmos este assunto de vazamento de mensagens de perseguição a Carla Zambelli, o ministro André Mendonça votou contra a condenação da deputada Carla Zambelli por porte ilegal de arma no STF, em julgamento que infelizmente já venceu a maioria. Formada pela punição da parlamentar, Mendonça seguiu divergência aberta por Nunes Marques e rejeitou parte das acusações. Como todos sabem, Zambelli responde por ter perseguido um homem com um objeto, uma arma em punho, às vésperas do segundo turno das eleições de 2022. A relatoria do caso, conduzida por Gilmar Mendes, propôs pena de 5 anos de prisão e perda do mandato pelos crimes de constrangimento ilegal com arma de fogo e porte ilegal. 6 ministros votaram para... aliás, a maioria dos ministros votaram para a condenação de Carla Zambelli. Lembrando que ela já tem uma condenação a 10 anos de prisão e o pedido de extradição pelo ministro Alexandre de Moraes. Que incrível! O gabinete dele a perseguia. No dia 10 de outubro, Eduardo Tagliaferro, na época chefe da Unidade Especial de Combate à Desinformação do TSE, compartilhou em um grupo de WhatsApp um link de um vídeo publicado por Zambelli no Facebook. O material está fora do ar atualmente. Abre aspas. Ela está pegando pesado agora, escreveu Tagliaferro, antes de acrescentar que salvaria a postagem no site Verifact para impedir que fosse perdida. A mensagem provocou reação imediata de Marco Antônio Vargas, juiz auxiliar de Moraes do TSE e responsável pelas questões jurídicas e processuais da corte durante a presidência do ministro. Boa, afirmou, este post é bom de ferrar com esta mulher, fecha aspas. O comentário foi celebrado por Ayrton Vieira, auxiliar de Moraes no STF, que reagiu com um emoji de aplausos. Veja aí na sua tela os prints das mensagens. Absurdo, né? Absurdo essa nossa justiça em qualquer outro país. Sério. Quando vazado todas essas mensagens, quando vazado esses atos ilegais da forma que foram conduzidas as ações, as decisões, já teria sido cancelado tudo, principalmente as condenações dos presos dos atos do 8 de janeiro, a condenação de Bolsonaro, que praticamente já sabemos o veredito, não é mesmo? Bem, 9 dias depois de 19 de outubro daquele ano, Zambelli voltou a ser assunto. Na ocasião, Vargas compartilhou um vídeo publicado pela parlamentar no Instagram.
Abre aspas, absurdo é a idiota dizer que tem orgulho da mãe, fecha aspas. Comentou, referindo-se à gravação em que a parlamentar faz uma homenagem à mãe. Tagliaferro reagiu em tom de ironia. Abro aspas, vamos fazer uma surpresa para a diplomação. Risos, estou documentando tudo, fecho aspas. Olha que absurdo, Tagliaferro. Você também, hein? Agora que tudo caiu sobre suas costas, aí você vem fazer essas, vamos dizer assim, entre aspas, uma delação por sua livre e espontânea vontade, mostrando todos esses temas. Você deveria ter vergonha da forma que você agiu, mesmo dizendo em vídeos que você não concordava com aquilo, mas fazia piadas sobre as pessoas, sobre pessoas inocentes. Bem, na mesma data, o assessor Ayrton Vieira escreveu, abre aspas, hoje o ministro disse que assinaria o bloqueio da conta dela, fecho aspas. Olha que absurdo, pessoal. Olha que absurdo as contas. Eu digo isso porque nós também passamos por essas situações. Nós tivemos pessoas próximas a nós, com canais independentes, que passaram por tudo isso. Hoje nós vemos que era um gabinete formado para perseguir opositores ao atual governo. Que absurdo total! Um gabinete formado dentro do Supremo Tribunal Federal, dentro do TSE. Pois é de ficar indignado. Carla Zambelli segue na mira de Moraes. 2 anos depois desses diálogos, Carla Zambelli segue no centro da arena política e judicial. Aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro, a deputada acumula investigações no STF em inquéritos relacionados a uma suposta milícia digital, aos atos do 8 de janeiro e à disseminação de conteúdos classificados como desinformação. Moraes, hoje, um dos principais alvos de críticas de Zambelli, foi também o responsável por autorizar buscas e medidas contra a deputada e outros mais parlamentares, né? Como, por exemplo, o Marcos Duval, que se encontra hoje com tornozeleira eletrônica, Bia Kicis já foi perseguida, Nicolas Ferreira, Marcel Van Hatten, muitos que são apoiadores da direita foram perseguidos, né? Em suas redes sociais tentaram calar a voz deles, a eles que foram escolhidos, sim, pelo povo brasileiro. Bem, por que a operação contra a deputada é ilegal? Entenda, o STF não pode dar ordens ao TSE. O Supremo não exerce poder hierárquico sobre a Justiça Eleitoral. Usar servidores e estrutura do TSE para fins de censura e repressão extrapola competências constitucionais e configura desvio de finalidade. Segundo ponto, usurpação de competência. O STF assumiu funções de investigação e acusação que pertencem à Polícia Federal e ao Ministério Público. O juiz não pode investigar e julgar ao mesmo tempo. Como diz vários parlamentares, um deles, cito aqui o Marcel Van Hatten, e também o pastor Silas Malafaia, que hoje está no Centro de Investigações, teve seu passaporte cassado, bloqueado, né? Recolhido. Suas contas bancárias e telemáticas, todas contas, tiveram desbloqueio, tiveram quebra de sigilo, absurdo total. Que a Polícia Federal é o Gestapo do Supremo Tribunal Federal, é o que eles dizem, tá? Um terceiro ponto que não podem agir, o STF não exerce poder sobre isso e não pode dar ordens. O terceiro ponto, as ordens surgiram de conversas privadas em grupos de WhatsApp, sem contraditório nem ampla defesa, o que afronta o artigo 5º da Constituição. Vemos a Constituição sendo rasgada dia após dia, né? Um quarto ponto, juiz parcial. Ayrton Vieira e outros assessores anteciparam o resultado desejado. Bloqueio, de modo que comprometeu a imparcialidade que a lei exige de um magistrado. Um quinto ponto, desvio de finalidade do TSE. A unidade de desinformação do TSE foi usada fora do período eleitoral e para fins criminais, o que extrapola a sua competência legal. Digo sempre, nós ouvimos também isso, em qualquer outro país sério, isso já seria ponto suficiente para um impeachment de ministros. Bem, o que é vaza-toga? As informações e documentos divulgados
nesta reportagem, obtidas pela nossa fontes, a Revista Oeste, a Gazeta do Povo, entre outras, com exclusividade, acrescentam novos e graves detalhes aos fatos que começam a vir à luz a partir das revelações contidas em reportagens publicadas inicialmente pelo jornal Folha de São Paulo, no que ficou conhecido como Vaza Toga. Foi colocado e postado e publicado, aliás, pelo Glenn Greenwald e Fábio Serapião. E agora Glenn Greenwald sumiu, hein? Cadê o Glenn Greenwald? Ficou com medo? Parece que sim. Vou finalizando aqui este vídeo, agradecendo a todos pela presença e participação. Deus abençoe a sua casa e até o próximo vídeo.